Desconstrução de Jair Bolsonaro. Eu estava vendo uma matéria do blog do Rovai sobre a presença do deputado Bolsonaro em um estado aí do Brasil, onde ele, meio que em choque, dizia que era necessário aproveitar enquanto há tempo para desconstruir a figura do referido candidato aí à presidência da República. No seu texto ele dizia que o Trump ganhou porque ele foi subestimado, e acabou levando aí, cativando o eleitorado norte-americano, e que o mesmo não podia se dar por aqui, que portanto era necessário começar o processo de desconstrução do Jair Bolsonaro. Paralelamente a isso, surgiu aí algumas figurinhas, né, pessoas do meio, do mainstream, querendo querendo aí se candidatar à presidência da República também. Então você tem figuras como Luciano Huck, você tem lá uma jornalista da Globo que agora me foge o nome, você tem o Arthur Vigílio Neto, prefeito de Manaus, que também aí querendo disputar pelo PSDB, querendo disputar a preferência do partido, junto aí com talvez Alckmin ou Dória, não se sabe ainda se o Dória vai tentar pelo DEM ou não, ou se ele vai respeitar a hierarquia do partido e ficar na dele e deixar o Alckmin sair. Você tem Guilherme Boulos também, o filhinho de papai, filhinho de médico renomado, né, aventureiro social. Guilherme Boulos também aí, talvez correndo por fora, querendo alçar uma candidatura à presidência da República, né? Líderzinho de protesto, nunca fez nada na vida senão mamar nas tetas do Estado com o apoio financeiro do papai, né, que é médicozinho, né, médico renomado, infectologista, né, não à toa o filho é uma infecção social. Tá no vídeo os donos da esquerda, vou deixar na descrição. Então você tem várias pessoas e várias figuras surgindo querendo brincar de ser presidente da República, né? Puta merda. Puta merda. Então você tem esse monte de figuras aí. O Arthur Vigílio Neto, por exemplo, disse que o Bolsonaro não aguenta com ele um peteleco. E que ele, olha só, e que ele é capaz de capitalizar todo o eleitorado do Bolsonaro porque ele é mais sereno, mais racional. Palavras dele numa entrevista aí concedida a uma revista, também o link estará na descrição. Aliás, Arthur Vigílio Neto, que já disse ser favorável à liberação da maconha. E ele disse que aprendeu isso, aprendeu a ser favorável, tornou-se favorável à liberação da maconha porque aprendeu com Fernando Henrique Cardoso, é a referência dele. Tá aí o cara que quer levar o eleitorado do Bolsonaro, Arthur Vigílio Neto, defensor da liberação da maconha graças ao Fernando Henrique. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E aí, vamos falar o seguinte, vão desconstruir o Bolsonaro? Vão, mas enfim, isso já acontece desde 2010, quando ele se posicionou lá contra o kit gay. Antes disso ele não era racista, ele não era homofóbico, ele não era xenófobo, machista. Antes disso ele não era nada disso. Só foi ele tocar no movimento gay, aí ele passou a virar uma persona não grata, né? Balela. Então esse processo de estigmatização, na verdade, sempre começou a ser feito a partir de 2010, e agora que ele tem uma imagem construída, tem que acontecer um processo de desconstrução, e essa desconstrução virá por ataques sucessivos à sua honra, à sua imagem, o que já acontece, mas agora às suas ideias. Então vão aí jogar na mídia, tentar desconstruir a imagem que foi construída do Bolsonaro, de um homem forte nas suas convicções, intrépido, em defesa da família, em defesa da moral, em defesa da transparência nos atos administrativos do governo, o ataque à sua honestidade, tudo aquilo que foi construído, que trouxe o Bolsonaro ao cenário, terá de ser desconstruído pela mídia, pela esquerda em geral. Esses agentes políticos que vêm surgindo aí e querem correr por fora, são apenas, eu diria, lobos solitários querendo capitalizar o máximo possível de votos para tentar exaurir a potência do deputado, né, a possível
o possível logro à presidência da República. Então vão surgir aí uma caralhada de gente querendo brincar de ser presidente da República. Então você vai ter para todos os gostos, com os mais variados discursos possíveis, para tentar retirar, extrair o máximo possível de votos que iriam para o Bolsonaro. E aí vamos falar o seguinte, vamos falar qual que é o papel da direita nisso aí. Qual que é o papel da direita nisso aí? A direita, e aí eu tenho que me incluir nisso, mas aqui fazendo uma crítica, né, sendo a voz solitária, tendo que dizer o que ninguém quer dizer, porque ninguém quer carregar sangue nas mãos, né? Ninguém quer fazer o papel de comunicador. O comunicador tem que dizer aquilo que ninguém tá querendo dizer. E aí fica todo mundo com essa pose de puritano, eu não vou falar isso, porque senão parece que eu tô sendo a cobra ardilosa. Não tenho problema em carregar isso não. Desde criança eu sempre prefiro o papel do vilão. Tá? Nunca me incomodou. Então pra mim falar o que eu vou falar aqui não é problema nenhum. A direita precisa parar de ser puritana, precisa parar com essa palmolência, precisa parar de negar o jogo político, a guerra de narrativas, precisa parar com essa moralidade abjeta que só faz da direita ser um cordeirinho destinado ao matadouro. Ponto. Então é preciso assumir o jogo político, sim. É preciso assumir a guerra de narrativas, sim. É preciso defender a imagem do candidato Bolsonaro, as ideias do Bolsonaro, sim. É preciso defender contra os ataques, sim. É preciso ser intrépido na defesa do cara. E é preciso fazer críticas construtivas. Porque é o seguinte, rede social. Todo mundo sabe que a rede social será aí o carro-chefe da propaganda eleitoral ano que vem. Aí o filho da puta tá lá na rede social e de repente ele se vê sozinho em casa, no mundo real dele. Então tá sem a mamãe, sem o papai, a namorada não tá lá pra fazer uma chupetinha, ele tá solitário, carente. O que ele resolve fazer? Falar mal do Bolsonaro, porque isso dá ibope, dá like, né? Chama os eleitores um pouco mais irascíveis pra cima, né? Ele vai lá e faz uma crítica ao Bolsonaro, e aí ele alardeia fanatismo, messianismo ou qualquer outra balela pra satisfazer a sua necessidade, né? De chamar a atenção. Aí vai fazer uma crítica lá no Facebook. Eleitores do Bolsonaro parecem fãs do Justin Bieber. Aí vai lá, aí todo mundo fala, não, você não sabe o que você tá falando, etc. Ele satisfaz o ego dele lá. O filho da puta vai bater uma punheta. Vai bater uma punheta. Às vezes eu acho que não precisa do processo de desconstrução do Bolsonaro, porque esse bando de conservirgem já faz o trabalho. Já faz o trabalho, já. E aí tem uns filhos da puta que chegam assim, não, mas eu quero o plano de governo do Bolsonaro, eu quero ver qual que é o plano de governo. Qual que era o plano de governo do Aécio, seus patifes de merda? Qual que era o plano de governo do Aécio? Não tinha plano de governo. Tinha perpetuação da carreira dele. Era isso que tinha. E tá todo mundo, é esse. Coisa que eu me orgulho de não ter votado nele. Pelo contrário, me orgulho de ter votado na Dilma. Votei, banco aqui, votei em 2014 na Dilma. Sabe por quê? Era um empurrãozinho pro precipício. Aliás, o PT foi muito burro. Era melhor ter deixado o Aécio ganhar. Era melhor pro PT ter deixado o Aécio ganhar. Mas enfim, dane-se, né? Se fuderam. Por que eu votei na Dilma? Era um empurrãozinho pro precipício. A paciência do povo brasileiro já tava aqui com esquema de corrupção e tudo. Vota no Aécio, a paciência do povo volta. Ele ia ter carta branca pra fazer o que quisesse e poderia justificar, em cima das merdas que o PT fez durante tantos anos no país. Não, nós estamos fazendo isso porque o PT estragou o país. É todo mundo, é verdade, tem que fazer. Entregar na mão dos Fabiano. Agora não, a Dilma ganhou, era só um empurrãozinho pro precipício. Vai lá, Dilma! Presidenta, vai lá, presidenta do povo, pelas minorias, vai lá, Dilma, vai, ponto, se estribuchou. E aconteceu o que aconteceu, ainda bem, graças a Deus. Né? E aí eu pergunto, qual que era o plano de governo do Aécio? O que vocês tinham pra defender o Aécio? Vocês que agora estão aí perguntando, eu preciso de um plano de governo do Bolsonaro, senão eu não voto nele. Fala uma coisa pra vocês. Bolsonaro, povo brasileiro não precisa de plano de governo. O brasileiro quer comida na mesa, quer poder educar os filhos bem, dar um tapa na morena no churrasquinho de domingo. É isso que o brasileiro quer ficar em paz. E aí falando, ele não tem plano de governo. Ótimo, ainda bem, eu tô chegando naquele nível de quanto menos um político elaborar alguma coisa, melhor. Tô chegando nesse nível de consciência. Quanto menos planos pra humanidade um político tiver, melhor. Se o Bolsonaro não tem plano de governo, isso é um mérito, não é um demérito. Não é um demérito.
E ele mesmo já diz, não sei de tudo. Ele diz isso. Nós temos uma via, uma coluna aí a ser preenchida, que o Bolsonaro, para aquele mais atento, que acompanha ele de verdade, consegue enxergar, que é a coluna do político realista, a coluna do realismo. O que é isso? É aquele político que vem falar, ó, não vou vender para vocês mágica, não vou vender mundo perfeito, mundo melhor, sociedade igualitária, esse caralho todo. Não sou perfeito, tenho minhas limitações, temos ferramentas para sanar essas limitações, então tenho ministros que eu posso indicar que são especialistas no assunto, e que podem arrumar um jeito melhor, e minha prerrogativa é indicá-los, ponto. E essa lacuna ele preenche muito bem, a do político realista. Então, o que falta? O que falta? Falta esses filhos da puta, esses conservirgens, pararem de ficar exigindo demais, né? É engraçado, porque agora que nós temos um representante de direita, tem uma espécie de rigor excessivo sobre ele que nunca houve sobre nenhum outro candidato. Então agora não basta o cara ser de direita, agora tem que ser perfeito também, né? Então, você tem a esquerda, você tem os conservirgens, e aqui eu vou falar, nenhum conservador defende um candidato por messianismo. Nós sabemos, se tem alguém que não deposita esperanças na política, né, e tem um vídeo aqui sobre política de fé e política de ceticismo, e o conservador geralmente é alguém adepto à política do ceticismo, nós sabemos que Bolsonaro não vai curar os males de toda a sociedade brasileira de uma hora para outra. Nós sabemos que ele não é um enviado de Deus, ungido, né, que ele não cura as pessoas por imposição de mãos. Nós sabemos disso. Ao contrário dos petistas, que nunca negaram o messianismo do Lula, que nunca negaram o caráter transcendental dos poderes sobrenaturais do Lula, nós sabemos que Bolsonaro não é isso, só que o povo precisa de algo folclórico, o povo precisa de alguém que seja enaltecido enquanto mito, general, capitão, nosso líder. O povo precisa disso, é uma narrativa vendida para o povo. Não é que nós acreditemos que ele seja mesmo um mito, que ele... e é preciso explicar isso? É preciso explicar que isso é algo que o povo precisa? Que o povo, né, brasileiro, só precisa entender uma coisa, aquele cara é a solução dos seus problemas, ponto. Aquele cara é o ideal para o que o Brasil precisa no momento. É isso que o povo precisa entender, ponto. E isso é consubstanciado por uma série de rótulos, de estímulos em volta dele, ponto. Que é a questão do mito, do caráter, da honra, da moral, da retidão, que são da honestidade, que são coisas endossadas até por gente do sistema. Ou vocês não viram o Paulo Maluf aí falando bem do Bolsonaro, né, do caráter. Só que o Paulo Maluf diz, eu quero o governo, tem que saber qual é o plano de governo dele, né? Então tem que parar com ninguém. Eu quero plano de governo. Você já tem o que precisa. Nós já temos o que precisamos. A questão é preparar esse cara para o debate, porque no debate ele vai ser fuzilado. Vão mirar muito nele, todo mundo vai mirar nele, né? E alguém precisa preparar ele. Eu sinto que ele não está preparado nesse sentido. Quando nós vemos ele dando pau em jornalistas, dando pau no povo aí, é tudo bate-pronto, não é um debate de televisão, onde o raciocínio é quebrado por uma pausa e transferência de palavras. É bate-pronto que nós estamos vendo. Não sei qual será o modelo adotado pelos debates na TV aberta. Mas alguém precisa preparar ele para entender a mensagem, mastigar a mensagem, depurar ela dentro dele e devolver o vômito, dobrado. Alguém precisa ensinar ele a fazer isso. Tá? Porque é muito diferente um debate com um jornalista de bate-pronto, onde a maioria, 99% são uns idiotas mesmo, com umas perguntas bem toscas. E outra coisa é um debate a nível de candidatos à presidência, mesmo que sejam uns bostas, são uns bostas que sabem usar da retórica, usar da sua oratória, né? Infelizmente são uns bostas inteligentes. É diferente o nível. E é diferente a dinâmica do negócio. Então alguém precisa sentar com ele e falar, Bolsonaro, vamos aprender. Quando alguém falar isso, você vai fazer assim, assim, assado. Quando alguém tocar nesse assunto, você vai fazer isso, 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 isso. É só isso.
que ele precisava aprimorar. Agora, questão de plano de governo de caralho com a agenda, coloca o homem lá primeiro. Esse é o foco. Esse é o foco. Ficar fazendo elucubrações, o plano de governo do Bolsonaro tem que ter, que não sei, a gente nem sabe como vai estar em 2018. No mercado, como que vai estar a economia, como que vai estar a bolsa, como que vai estar a atmosfera cultural do brasileiro, como é que vai estar os ânimos, a gente não sabe. Então, aqui, o negócio é defender o cara, ponto. Defender e apoiar o cara. Por exemplo, ele deu uma declaração lá muito infeliz sobre o voto obrigatório. Discordo. Bolsonaro 2018. Não concordo com tudo que o Bolsonaro disse. Mas Bolsonaro 2018. Não precisa ficar malhando o cara. Já tem inimigo pra caralho, porra. Não concordo. E aí, negro apoiando o Bolsonaro. Eu acho que esse tipo de frase diz mais sobre o racismo de quem a profere do que um suposto racismo do Bolsonaro. Isso é um vídeo que eu vou deixar pro ano que vem. Negros devem apoiar Bolsonaro. Será o título do vídeo, já tá elaborado o script aqui, ó. Daquele jeito, porque ano que vem é ano de guerra. Ano que vem é ano de guerra. Ai, meu caralho. Ano que vem é ano de guerra. Já tô elaborando uns negócios que bem louco pro ano que vem. E assim que a gente tem que tratar a guerra, e na guerra ou você atira ou toma tiro. E fogo amigo não é um negócio admitido, cacete. Então vamos começar a entender que ano que vem é ano de guerra, ano de fronte, botar o capacete, pegar o mosquete já era. E pra cima. Eu quero dizer, e plano de governo aqui, e economia ali, e vamos tomar no cu, vamos pra puta que pariu. Vamos pra puta que pariu. Tem adultos trabalhando aqui. Tem adultos trabalhando aqui. Então é isso que eu queria falar a respeito da desconstrução do Bolsonaro. Dar aqui um alerta, para quem estiver assistindo, sei lá, tomar consciência de alguma coisa. E essa é a minha proposta. Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. E é o seguinte, todo mundo quer a paz. Ninguém quer ir pro front trocar tiro. Então, não tenho medo, receio algum de ser o advogado do diabo. Não tenho problema nenhum aqui em dizer que é preciso assumir o jogo político. Sim, é preciso jogá-lo, e é preciso jogá-lo com as armas que temos e com as armas que o jogo requer. Então esse é o vídeo de hoje, fique com Deus, até a próxima.